Então, boa tarde, graça e paz, igreja, amém? Meu nome é Osvaldo Lobo. Gente, então, eu sou de Curitiba, na verdade sou do Rio. Trabalhei na Força Aérea por 30 anos, fui para a reserva e hoje trabalho em tempo integral, já há muito tempo nessa área de libertação. Há pelo menos 10 anos no ministério já sistematizado, mas há mais de 20 anos trabalhando aqui e ali. No ano passado, eu já estava com meu coração inclinado para escrever um material que servisse ao reino de Deus, que servisse ao povo de Deus, e uma editora me convidou, pegou o nosso material que estava na internet. Eu tenho um site que é o www.pastorlobo.com. Essa editora me convidou para que eu colocasse no papel aquilo que eu já ministrava para as igrejas, aquilo que eu já abençoava e que Deus tinha dado para mim como revelação da sua palavra na área de libertação e de batalha espiritual. E nós escrevemos então um livro, Autoridade sobre as Trevas, que é o tema desse seminário que nós vamos ter aqui durante o feriado do Carnaval. É um guia prático, libertação e batalha espiritual, muito mais do que o conhecimento, apenas o conhecimento teórico. A gente trata muito das experiências que nós tivemos de autoridade com pessoas. Existe muita deslealdade, existe muita crueldade, muita brutalidade, existe muita ferida que atinge os homens, que atinge a vida do ser humano, a humanidade, e que nós acabamos levando para as nossas histórias, para o nosso futuro. Você sabe que gente ferida fere, e gente curada cura. Gente que entra na igreja, gente que é discipulada, que é batizada, que participa da comunhão do pequeno grupo, que participa da comunhão da igreja, mas que não consegue se livrar de determinados pecados, não consegue se libertar de vícios, não consegue se libertar de um temperamento agressivo. Gente que, apesar de crente, abandona, quebra as alianças. Então nós resolvemos escrever um manual que trouxesse assim uma realidade muito prática na vida das pessoas. Aqui eu trouxe um outro material, vocês vão poder adquirir no final. Já tem gente que fala assim: pastor, eu só assino meu livro. Assino, mas vamos deixar para o final, tá bom assim? Pode ser assim? Vamos orar juntos mais uma vez. Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus de Israel, nós anunciamos através dos louvores e das orações a chegada do reino de Deus nesse lugar e na vida dessas pessoas. Nós nos cobrimos com a autoridade do nome de Jesus e no poder do sangue da cruz estabelecemos, alguém pode tocar para mim aqui? A tua autoridade sobre a vida da tua igreja, e clamamos que o teu Espírito Santo nos visite, que caminhe entre nós, que passeie entre nós e que ministre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Está funcionando esse já? Pronto, eu devo ter apertado algum botão errado aqui, mas agora eu já sei que eu vou correr naquele lá. Amém, gente? Então tá bom. Vamos lá? Eu vou pedir para... Cadê a minha irmã? Isso. Fundamentos, nós vamos trabalhar assim. Eu quero falar um pouquinho sobre fundamentos. O fundamento é aquilo que é a base para a autoridade espiritual. A igreja, normalmente, os cristãos não fazem ideia da autoridade que ele tem quando ele faz uma aliança com Jesus. Não tem ideia.
Então eu vou falar sobre fundamentos da autoridade, como é que essa autoridade funciona, quais são os mecanismos que trabalham atrás ou por trás da autoridade, para que nós vençamos as trevas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre armas espirituais. Você sabe que você lida com um inimigo que é espiritual. Não adianta você querer vencer um espírito imundo, porque é isso que Satanás é, com a carne. Não adianta você querer vencer um espírito imundo com a tua inteligência, com a tua força, com a sabedoria humana. Não funciona desse jeito. Você vence o mundo espiritual com armas espirituais. Nós vamos tratar sobre a autoridade familiar e como nós construímos uma proteção em volta dos nossos filhos, em volta da nossa família, em volta da nossa herança, e como nós destruímos ela também. Nós vamos tratar a respeito de blindagem espiritual. Vocês já viram gente que tudo dá certo na vida dele? E tem gente que fala assim, pastor, mas comigo dá tudo errado. Isso tem uma resposta bíblica, isso tem um caminho. A felicidade não é fruto do acaso. A vida é que Deus prometeu, uma terra que manda leite e mel, ela não é fruto do acaso. Isso tudo está na Bíblia, e se você questiona, se você duvida, se no teu coração não existe fé para você caminhar nesse lugar de felicidade, você de fato vai entrar numa situação de muita tristeza, amém? Então, queria muito que você prestasse atenção. Tudo aquilo que nós vamos ministrar aqui está no livro, mas você pode anotar se você quiser. Você pode fazer nota, mas absorva, peça para Deus para que nada distraia você. Dá-se um sorriso mais aleluiado para quem está perto de você e fala assim, não converse comigo, fala assim, por favor. Isso. Fala assim, eu preciso ouvir o que o Espírito vai dizer para mim. Tá bom? Vamos lá. Fundamentos da autoridade espiritual. Isso. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo, a questão de óculos mesmo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é e sobre que nome está fundamentada a autoridade? Há muita confusão entre autoridade e poder. A gente olha para alguém que exerce um cargo público e diz, fulano é autoridade. E a gente confunde dizendo assim, ele tem poder. Mas isso não é verdade. Há uma diferença sim, muito razoável, muito clara, entre poder e autoridade. O que é o poder? Poder é a capacidade de realizar. Poder é força. Então, você pega uma pessoa forte, essa pessoa tem poder. A bola passa, é o zagueiro forte. A bola passa, mas o atacante eu seguro ele. O atacante, eu dou uma rasteira nele, ele não passa. Quem tem poder é quem tem força para manipular. A autoridade é diferente do poder. Tem gente que tem autoridade e não tem nenhum poder. Napoleão foi o imperador baixinho e pequenininho. Ele mesmo em si era fraquinho. Mas ele comandou os exércitos franceses durante a campanha
as chamadas campanhas napoleônicas. Você tem pessoas que têm poder, mas não têm nenhuma autoridade. Você quer ver uma coisa? Nos países onde existe rei e rainha, por exemplo, lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, lá existe uma rainha, e ela tem poder, mas não tem nenhuma autoridade, porque ela está lá sentada no trono, mas quem manda é o primeiro-ministro. Ela é chefe de Estado. Quem que é a rainha? A rainha Elizabeth. Quem é que governa? Quem governa é o primeiro-ministro. No Brasil, por exemplo, nós somos um país, uma república democrática. O poder está onde, gente? Onde está o poder? Onde está o poder? Na mão do povo. Na verdade, o povo tem o poder, mas o povo delega a autoridade aos vereadores, aos deputados estaduais, aos deputados federais, para constituírem o quê? O chamado poder legislativo. Eu pego o meu poder e eu voto, eu dou autoridade para alguém exercer o poder em meu nome. Quando eu voto para presidente, quando eu voto para governador, quando eu voto para prefeito, eu estou dando a minha autoridade para outra pessoa. Essa pessoa, ela governa em meu nome. Você está entendendo? Essa pessoa em si, eu era jovem, um jovem tenente, e eu recebi uma orientação, um comando, eu recebi uma ordem para proteger uma fábrica muito conhecida, que é a fábrica da Embraer em São José dos Campos. Eu trabalhava ali perto. E havia uma ameaça dos grevistas de entrarem na fábrica, enfim, eu estava lá para proteger, eu e mais 30 garotos, eu tinha 20 anos, e estava com mais 30 garotos de 18, 19 anos comigo. Eu tinha ali autoridade para impedir que aquela multidão entrasse dentro daquela fábrica. E tinha um sujeito lá, barbudo, ele só fazia confusão e ameaça. E eu estava doido, eu não era crente, não tinha Jesus no coração. Eu falei, se esse homem vier aqui, eu vou dar-lhe uma borrachada com o meu cacetete. Eu tinha um cacetete desse tamanho, chamava Maracanã, o maior do mundo. E um dia, esse homem barbudo, esse homem que fazia confusão, que era o chefe dos grevistas, recebeu a autoridade do povo para ser o quê? O presidente da república, era o Lula. E aí o que aconteceu? Eu transferido já para a autoridade, quem chega? Chega aquele homem revestido da autoridade. E aí eu fui recebê-lo com as honras militares de estilo, fui recebê-lo na visita dele a Curitiba. Só que ali eu não podia mais dar borrachada nele, porque eu nunca dei também. Porque ele era autoridade, ele representava o quê? O poder do povo. E ele mandou e desmandou. Agora, a partir do momento que outra pessoa foi eleita no lugar dele, qual a autoridade que ele tem hoje? Nenhuma. Então, a autoridade não é uma pessoa. A autoridade, gente, fulano é autoridade, isso é uma falácia. A autoridade é quando você recebe força para controlar o poder. Exemplo, vamos trazer isso para a Bíblia. Quem tinha mais poder no tempo de Moisés? Quem tinha mais poder, gente? Moisés ou Faraó? Quem? Faraó. Ele tinha os exércitos dele sob seu comando. Quando José, por exemplo, no Egito, recebe o anel do faraó, ele fala, ninguém vai levantar o pé ou a mão sem a tua autorização, autoridade. Só que quando Deus chama Moisés, Moisés está lá no reformatório de Jetro.
tinha fugido. Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, e ele fala o seguinte no capítulo 7 de Êxodo, verso 1: eu te darei a minha autoridade, e tu serás como um Deus para Faraó. Um homem só, que esganou um soldado, lá no início do livro do Êxodo, depois, 12 capítulos mais tarde, ele recebe a autoridade, e ele vai sepultar o exército inteiro do Faraó, aonde? No Mar Vermelho. A autoridade não é força. Papai e mamãe são autoridade. Você cresce, e mamãe não estudou. Você cresce e estuda, e faz faculdade, e agora você é um bacana. Você fez mestrado, você fez doutorado e virou doutor. E a mamãe lava a roupa para fora. E o papai trabalha com dificuldade. O papai não fala o português que você fala, mas ele continua exercendo autoridade sobre a sua vida. A autoridade é diferente de poder, porque enquanto o poder se esforça, a autoridade comanda. Quem é esse que consegue acabar com a tempestade? Porque Jesus aqui, gente, ele não acalma o vento, ele acaba com a tempestade. Quem é esse que tem poder sobre a natureza? Quem é esse que tem poder sobre aquilo que é criado? Aí está implícito uma pergunta que revela, ou que quer revelar o quê? Uma identidade. O inimigo sempre vai questionar a nossa identidade, sempre. Ele pergunta para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E mais tarde: tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Entenda agora uma questão. Você nunca vai conseguir exercer autoridade se você não souber quem você é no mundo espiritual. Se você não sabe quem você é, se você não sabe que você é filho de Deus, se você não sabe que você recebeu autoridade, você nunca vai exercer. Se você é um professor muito capaz, se você é uma pessoa que consegue lidar, consegue trabalhar com muita perfeição, com muito cuidado em qualquer área da sua vida, mas se você não tem autoridade, você não consegue fazer nada. Aqui nós temos o Dênio. O Dênio é subtenente da Polícia Militar. E ele tem autoridade no quartel dele. Mas se ele sair do quartel dele, mesmo com o poder que ele tem, e tentar exercer autoridade em qualquer outro lugar, ele não consegue. Você pode ser o melhor professor de matemática, de português ou de inglês, mas se você não é chamado para dar aula, você não consegue transmitir o conteúdo programático que você conhece melhor do que aquele professor que está fazendo ou que está dando aula. A autoridade vai funcionar porque nós vivemos e recebemos isso de alguém que nos autoriza a exercer. Autoridade, gente, vem de autor. Deus é o autor da vida. E Ele pega a autoridade no princípio e dá para o ser humano. E o ser humano sabe o que faz com a autoridade? Despreza a autoridade. Por que hoje as pessoas sofrem? Por que hoje as pessoas são abusadas? Por que as famílias hoje produzem filhos tóxicos? Por que homens e mulheres se relacionam numa aliança que devia durar até que a morte os separe e acabam se desprezando, acabam vivendo relacionamentos descartáveis? Porque nós perdemos a função
da autoridade que Deus nos deu, porque não sabemos quem nós somos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Gente, quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Você é filho. Você não está se tornando filho. A filiação é algo que acontece no momento da conversão. No momento em que você recebe Cristo, ali você se torna filho. E como filho, você é herdeiro das promessas, inclusive das promessas de autoridade. Então muita gente sofre e acha que a autoridade é coisa para pastor. Não, a autoridade espiritual é apenas para o líder do meu pequeno grupo. Eu não tenho autoridade espiritual. O que é uma mentira. Autoridade, gente, é um princípio. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que as pessoas estão falando de mim? Ele está perguntando. Quem sou eu? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu também conheço a tua identidade, eu sei quem você é, e eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Presta atenção aqui, gente. Jesus tem uma identidade secreta. Naquele tempo, ninguém sabia que ele era o Cristo. Mas Pedro diz, tu és o Cristo. Identidade. Nesse momento, Jesus pega um gancho e também fala da identidade de quem? De Pedro. E ele fala que sobre essa identidade, essa rocha, que é Cristo, o Filho do Deus vivo, ele vai edificar uma igreja, eu e você. Ele está falando de mim e de você. E está dizendo que as portas do inferno não poderão vencer, não poderão avançar, não poderão tragar a igreja. E a igreja vive como se fosse uma derrotada. Quando Jesus escreve a carta para as 7 igrejas da Ásia, ele manda João escrever para Filadélfia, para Pérgamo, para Éfeso, para Tiatira. Ele diz a todas elas, ele faz um desafio de vitória. Jesus diz, ao que vencer, será dado a coroa da vitória. Ao que vencer, eu falei dele, coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, receberá autoridade sobre as nações. Ao que vencer, sentará ao meu lado do reino do meu Pai. Ao que vencer, receberá vestes brancas. Ao que vencer, será dado de comer da árvore da vida. Ao que vencer, comerá. Então, todo o chamado de Jesus para a igreja é para uma igreja vencedora. Não existe. Jesus não chama a igreja para perder. A igreja recebe, desde o princípio, uma vocação de vitória, e as portas do inferno não poderão vencê-lo. Pastor, então por que a minha vida é uma derrota? O que está acontecendo comigo? O que eu não capturei? E ele insiste dizendo assim, eu lhe darei as chaves do reino. O que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. O que você concordar na terra, vai afetar o céu. Existe uma autoridade nas mãos da igreja, que a igreja ignora.
Existe uma autoridade que Deus deu para você, e que você exclui, você diz, não, isso não é para mim. Eu vou te dar as chaves do reino. Existem 3 símbolos de autoridade na Bíblia. O primeiro é a vara. Você já tomou varada do teu pai? Não poupe a vara ao seu filho. Não está falando de brutalidade, não está falando de crueldade. Está falando de você impor limites ao seu filho. Os filhos precisam de limites. A primeira esfera de autoridade que nós temos é a esfera da autoridade familiar. A segunda é a esfera da autoridade da igreja. Eu sou aquele que esteve morto, mas vivo eternamente, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho autoridade, assim como um pai tem vara para o filho, tem autoridade sobre o filho, diz não, assim eu tenho as chaves da morte e do inferno. Está aqui a chave, aqui a autoridade. Ele pega a chave e entrega para quem? Para a igreja, para mim, para você. É por isso que as portas do inferno não vão prevalecer. Existe uma terceira esfera de autoridade, que é do governo civil, que a Bíblia chama de espada. Romanos 13, toda autoridade vem de Deus. Aquele que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Gente, Jesus, Ele está preparando a gente, eu e você, para que nós exerçamos a autoridade que Ele exerceu. Essa autoridade foi delegada em Cesareia de Filipe. E tem crente que não tem entendimento, porque não conhece como é que funciona isso. E o centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Devia ser um criado bom demais. Pensa num funcionário bom que esse centurião tinha. Pensa no empregado bom. Ele vai atrás de Jesus, e quando ele chega lá, ele fala: pois também eu sou um homem sob o que, gente? Sob o que, gente? A autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai. Digo uma palavra só: vai, e ele? E digo ao outro: vem, e ele? E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhoso Jesus, ouvindo isso, disse aos que o seguiam: vocês não entenderam nada. Em verdade vos digo que nem mesmo no meio da igreja batista, nem mesmo no meio da crentaiada, nem mesmo em Israel, eu encontrei tanta fé. Então, diz Jesus ao centurião: vai, como creste seja feito. Naquela mesma hora o criado sarou. Mateus 8, de 8 a 13. O centurião é uma espécie de capitão. Ele governa 100 homens, ele tem autoridade sobre 100 homens. Isso é um centurião. O centurião disse para Jesus: assim como eu exerço autoridade sobre meu soldado, o Senhor exerce autoridade no mundo espiritual. Olha o que eu vou dizer para você. No mundo espiritual não existe distância, não existe quilometragem, não existe milhas. Você daqui, você exerce controle no mundo espiritual que está funcionando na casa de um parente, que está funcionando distante de você. Você não precisa entrar na minha casa. Diga uma ordem no mundo espiritual, e o meu servo, o meu criado, será curado. Essa palavra, querido, ela funcionou para Jesus, funcionou para o centurião, e funciona hoje. Mas tem um monte de crente que não acredita nisso. Olha para mim, querido. Olha para mim um pouquinho. Se você não crê na Bíblia, por que que você teme o Deus da Bíblia?
Se você não crê que Deus te deu autoridade, para que você teme esse Deus? A Bíblia é tão clara, as palavras de Jesus se repetem e vão ecoando por todo o Novo Testamento, anunciando que Ele te deu algo que simplesmente você está ignorando. Você é pai, e em vez de você abençoar e liberar uma palavra de autoridade, de bênção, você briga. Eu nunca vi ninguém chegar aqui na igreja, pastor, vim dar um testemunho aqui. Pastor, eu reclamei da minha mulher, eu critiquei, eu murmurei, eu chateei, eu briguei, eu encrenquei, e ela mudou de vida, pastor. Alguém já viu um testemunho assim? Isso não funciona. A autoridade que Deus dá, ela funciona para proteger. A autoridade, ela funciona para suprir. A autoridade, ela funciona para amar. Foi assim que Jesus exerceu a autoridade, suprindo, protegendo e amando. Se a gente não entende isso, a gente tem que voltar para o princípio. Esse é o princípio. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Obrigado, muito obrigado. Vamos aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só essa palavra. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Presta atenção nisso aqui. Toda vez que a palavra bênção se repete na Bíblia, depois disso se repete a palavra multiplicação. Já notaram isso? Quando Deus diz, os abençoa e diz multipliquem-se. Isso acontece em toda a criação. Jesus tendo abençoado o pão, Ele multiplica o pão para aquela multidão. Sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem, algumas versões que rastejam. O que Deus disse para a gente? Ele disse domine. O que é dominar? Dominar não é ser dono. Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso. Dominar é exercer autoridade. E Deus deu autoridade para o homem fazer o que, gente? Dominar sobre a serpente. Mas aqui no Éden, aquela autoridade que Deus deu ao homem, o homem entregou de bandeja para quem, gente? Para Satanás. Isso é importante você aprender agora no início, porque isso vai funcionar durante todo o seminário. Adão, que estava debaixo da proteção da autoridade de Deus, debaixo do enorme guarda-chuva, quando ele desobedece, ele sai debaixo daquela autoridade e troca a autoridade do domínio sobre a terra com o conhecimento do bem e do mal. Você quer o conhecimento do bem e do mal? Então Adão recebe o conhecimento do bem e do mal, mas entrega para Satanás o quê? A autoridade sobre esse mundo. Sabe como é que ele é chamado? Sabe como é que a Bíblia chama Satanás? Príncipe desse mundo. Deus deste século. Ele opera nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que o mundo jaz em quem, gente? E o que significa isso? Jaz, aqui jaz. O mundo está descansado enquanto o diabo traz Adão entregou a autoridade que Deus deu para ele fazer o bem, para o ser mais cruel e homicida que existe. Ele é homicida desde o princípio.
Adão pegou, é como você sabe que tem uma pessoa que está querendo teu voto. Ele é ladrão, ele é assassino, ele é louco. Aí você vota nele para ele governar a tua vida. Não adianta reclamar do governo. Foi você que deu autoridade para ele. Não adianta você dizer que a culpa é do diabo. Foi o homem que deu autoridade para ele, ele pegou a autoridade. Você tem que cuidar do teu filho, você tem que educar o seu filho, e em vez de você educar o seu filho, você entrega a criação e educação do seu filho a uma pessoa perversa. Você está autorizando ele a ser autoridade na vida do seu filho. Você está entendendo isso, querido? Igreja, sim ou não? Eu preciso repetir. Olha o que acontece, olha a manchete. Vocês lembram dessa capa aqui da revista Veja? Vocês conseguem ver? Aquele refugiado sírio, um menininho que morreu afogado na praia da Europa, vocês lembram disso? Vocês lembram disso? E ali na capa está escrito o seguinte, não está aparecendo bem, mas está escrito o seguinte: Deus sendo bom, fez todas as coisas boas. Então, de onde veio o mal? Ué, Deus não é bom? Então por que acontece guerra? Deus é bom? Então por que Ele não para o mal? Quem já fez essa pergunta aqui? Se Deus é bom, por que Ele não acaba com a raça do diabo? Alguém já fez essa pergunta? Ou só eu? Só eu que fiz essa pergunta? Se Deus é bom, por que a maldade, a crueldade? Se Deus é bom, por que esse mundo jaz no maligno? Não, a autoridade é um princípio, querido. Deus, Ele deu autoridade para o homem. Sabe o que o homem fez com a autoridade? Jogou ela no colo do diabo. O homem perdeu a autoridade. Depois do evento do pecado, a administração do mundo recebida do Criador foi entregue para o inimigo, que passou a ter todo o domínio e controle do império das trevas. Você entendeu porque as coisas ruins acontecem agora? Porque o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Quem fala isso, gente, não sou eu. Quem fala isso é Jesus. O diabo, olha o que ele faz com Jesus. O levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles. Quem está falando isso é o diabo, hein? E todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Já reparou que Jesus não questiona a autoridade dele? Vocês já repararam isso? Não, que quem manda sou eu. Não. Jesus sabia que Adão tinha dado e Satanás tinha usurpado aquela autoridade sobre a terra. Aquela autoridade para dominar, aquela autoridade para fazer coisas boas. Você é pai. Você é mãe. E você tem autoridade para amar, para proteger, para cuidar, para abençoar. Você tem autoridade para fazer o bem. Você tem autoridade para lançar palavras de vitória na vida do seu filho. Você tem autoridade para construir na vida dele uma vida de alegria. Aí o que o pai faz? Abandona, torna o filho órfão, é um animal, é grosseiro, é ranzinza, é violento. A mamãe, em vez de lançar a palavra de bênção, amaldiçoa. Você não presta para nada, você não vai ser ninguém, você não vale nada, você é burro, você é feio, você não vai dar nada na vida.
A autoridade que Deus dá para você como mãe e como pai é para você construir uma identidade de vencedor no seu filho. E qual é a identidade que você recebe? Tem gente que sai de casa e fala assim: eu não vou dar para nada não, eu nunca vou ser ninguém, eu vou ser solitário mesmo. Gente que absorve uma identidade falsa, porque o próprio pai, que foi chamado para abençoar, amaldiçoou. O que acontece? A história acaba aqui, pastor? Então quer dizer que Satanás recebeu a autoridade de Adão? Não, a história não acaba aqui. A obediência, ela confirma a identidade e a autoridade. E sendo encontrado em forma humana, ou seja, vamos parar aqui, gente. Quem é Jesus? A Bíblia diz que ele fez os céus e a terra, e depois disso ele se fez homem. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome, uma identidade que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, preste atenção na autoridade, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 8, 11, está dizendo que assim como Adão desobedeceu e entregou a autoridade à serpente, Jesus obedeceu, e ele resgatou essa autoridade. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Aqui começa a nossa conversa. A autoridade foi perdida, a autoridade foi usurpada, a autoridade foi dada de bandeja na mão do inimigo. Só que Jesus, sendo obediente até a morte não pôde contê-lo. Por quê, gente? Porque quem morre é pecador, gente. Como Jesus não tinha pecado, a morte não pôde contê-lo. É por isso que o cântico do apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória. A morte não tem mais poder, ela não tem mais a última palavra. Depois que Jesus vence a morte, ele anuncia: olha, um dia eu vou ressuscitar você, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é Jesus. Ele resgata a autoridade, ele toma de volta a autoridade. Toda a autoridade no céu e na terra é me dada. O que ele faz com essa autoridade, gente? Preste atenção agora. Ele delega essa autoridade para a igreja, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Queridos, quem é o cabeça da igreja? Jesus. Quem é o corpo da igreja? É a igreja. Porque agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus, ele resgata a autoridade e dá essa autoridade para você, mãe. Deu autoridade para você, pai. Ainda que você fale assim: pastor, não, isso não é para mim, é para você. Se você tem uma aliança com o Cordeiro de Deus, se você tem uma aliança com Jesus de Nazaré, você também foi revestido de autoridade, só que você não sabe ainda que tem ela. Se você é filho de Deus, eu vejo criança que caminha, filho de gente que caminha comigo, com autoridade sobre as trevas. Criança que quando manifesta o demônio, ele diz: em nome de Jesus, sai! E ele sai. Autoridade. A autoridade, ela não depende de você. A
A autoridade depende do sangue da cruz. A autoridade não vem das suas boas obras. A autoridade vem da obediência de Cristo. Você recebeu uma autoridade e simplesmente você não usa. É como se você fosse um delegado, chamado para proteger as pessoas de criminosos. O criminoso está ali, e você deve exercer sua autoridade para prendê-lo. Você diz: não, eu sou delegado, mas isso não é para mim não, isso é para outro tipo de delegado. Eu sou um delegado que não prendo ninguém, eu sou um delegado que não, essa autoridade não é para mim não. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Jesus, ele deu sua autoridade para a igreja, e mais do que isso, ele sobe ao monte e nomeia, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Gente, para que a gente é discípulo? Para quê? Para andar com ele, para pregar o evangelho do reino, para curar enfermos, e para mais quê? Para expulsar demônios. Você está entendendo que isso é para você? Jesus sangrou até a morte para dar isso para você. Não despreze aquilo que Deus deu para você. Isso é fundamento de autoridade. Isso é fundamento, isso é princípio de autoridade. Pastor, o que eu vou fazer com isso? Você vai pregar com autoridade, você vai curar a enfermidade com autoridade e vai expulsar demônios. Ah, pastor, então eu vou sair por aí curando enfermos e expulsando demônios? Sim. Você vai sair aí para implantar o reino de Deus no meio das trevas. O mundo jaz no maligno, porque você que tem autoridade não exerce ela. Quando você chega na tua casa, querido, use isso. Use isso. Quando você chegar na tua casa, dê uma voz de comando dentro dela. Seja tímido não. A palavra de Deus diz: aonde eu colocar a planta dos meus pés, é território do Senhor. Você tem que pisar e dizer: essa casa é terreno do Senhor, é território do Espírito Santo de Deus. Eu repreendo todo espírito de confusão, todo espírito de briga, todo espírito de divisão, toda calúnia, toda boca que fala demais, eu calo em nome de Jesus. Entre no teu ambiente de trabalho, entre na sua escola, implante o reino de Deus, faça com que o império das trevas recue. Está enfermo, querido? Terça-feira, fui visitar um menino que ia fazer uma cirurgia, tinha um problema, tinha uma válvula implantada na cabeça, e ele me manda um WhatsApp: pastor, só pode vir aqui. Gravou uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Falei: agora. Terminei de almoçar, fui no hospital, eu perguntei para ele: o que você quer, filho? É só uma questão de fé. O que você quer, filho? Ele falou assim: pastor, eu não quero fazer a cirurgia, eu já fiz 23 cirurgias, eu não aguento mais. Esse menino tem o quê, Fabíola? 10 anos? 8 anos? 8 anos. Você crê nisso? Então concorda com o pastor. Botei a mão na cabeça dele. Em nome de Jesus, nós concordamos que ele não vai precisar dessa cirurgia. E nós oramos e clamamos e concordamos na terra. Aquilo que eu ligo na terra afeta o reino espiritual. Aquilo que eu concordo na terra é concordado no céu. Quando foi no dia seguinte, ele me ligou: pastor, o médico disse que eu não preciso fazer a cirurgia. Eu falei: qual é a novidade?
Eu não entendo ainda porque as pessoas ficam tão surpresas, porque Deus faz aquilo que Ele disse que ia fazer se você cresce. Qual é a novidade? O que tem? Você acha que está em mim isso? Você acha de fato que existe algum poder espiritual em mim? Uma vez disse Deus, 2 vezes ouvi, o poder vem de Deus. Se tu creres, obras maiores fará. Mas você não quer exercer autoridade. Então, se você não quer exercer autoridade, aí a tua vida e a tua casa continuam o quê? Bagunçada. A gente acha que esse dom é para alguns só. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não me peçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós, está a nosso favor. Você pode ser assembleano, você pode ser presbiteriano, você pode ser metodista, você pode ser batista. Se você tem uma semente de fé, você vai dizer ao monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. Eu falo isso e as pessoas acham que é brincadeira. Pastor, ele estava falando assim, tem uma linguagem figurada. Não tem linguagem figurada. Ele está falando de impossibilidades. Alguém já viu um monte voar? Levanta a mão, por favor. Alguém já viu? Eu nunca vi. Ele está dizendo que é impossível o monte voar. Mas quando você comanda, quando você libera uma palavra de autoridade, até aquilo que é impossível vai acontecer. Se você resolver concordar na terra, há um princípio de unidade, querido. Isso funciona para ímpio, porque é um princípio bíblico. E se o ímpio obedece ao princípio bíblico, ele também prospera, apesar de ser ímpio. Deus olha para Babel, vamos falar um pouquinho sobre isso mais tarde. A Babilônia, eles estão construindo uma torre. E Deus fala o seguinte: eles são uma só linguagem e um só pensamento. Por isso, a partir de agora, nada vos será impossível. Um povo sem promessa, um povo sem Deus, um povo sem palavra, mas um povo que anda em unidade. Se você e seu esposo, se você e seu filho, se você e seu pai, se você e sua casa, se você e sua igreja, se você e seu pequeno grupo, se você e sua empresa resolverem ser um só, nós concordamos aqui na terra, o mundo espiritual vai concordar. Se vocês resolverem andar em unidade, vocês não precisam concordar em tudo. Amor, eu quero viajar nas férias para a casa da mamãe. Não, e eu quero trocar o carro. São duas coisas diferentes, o cobertor é curto, eu só posso fazer uma. Então nós vamos concordar na terra, que nós vamos ter recurso, tanto para viajar para a casa da mamãe, da sogra, quanto trocar de carro. Se você resolver andar em unidade e crer nessa palavra, porque autoridade você tem, nada te será impossível. Nada vai impedir com que você cresça. Quando Jesus, ele fala sobre isso, ele não está brincando, ele diz assim, em Lucas capítulo 10, eis que vos dou poder. Lembra aquela serpente que usurpou a autoridade de Adão? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus.
ele fala de duas coisas. Número 1, que você tem autoridade sobre espíritos imundos aqui, denunciados como serpentes, escorpiões e todo animal que inocula algum tipo de veneno de morte. E ele fala, isso está dizendo que você tem um nome, que você tem uma identidade, que o teu nome está rolado no céu. Você tem autoridade, escute, e o mundo espiritual conhece a tua autoridade. Só que o inimigo vai fazer de tudo para você não acreditar. Ele vai pegar o primeiro tropeço, ele vai pegar a primeira discussão, ele vai usar alguém dentro de casa para te desautorizar, para dizer que você é um crente de meia tigela, para dizer que você tá vendo? Como é que você vem dizer para mim de Deus se você está fazendo isso, está fazendo aquilo? Ele vai tentar te enganar, ele vai tentar usurpar de você a autoridade que você tem. Eu sou coronel da Força Aérea, fui para a reserva. Sabe quando que eu vou deixar de ser coronel? Nunca! Eu recebi isso como autoridade. Você é juiz, você vai se aposentar. Sabe quando que você vai deixar de ser juiz? Nevermore, nunca! E se você brigar com a sua esposa, você deixa de ser juiz? Não! E se você furar o sinal vermelho, eu deixo de ser coronel? Não, ganho uma multa. Eu ganho uma multa. Mas eu não perco a minha autoridade. O que o diabo faz? Espera você tropeçar, você se enganar, você pecar para dizer, está vendo? Você não tem autoridade. E é mentira. Sabe quando que você vai deixar de ser filho de Deus? Quando, gente? Nunca. Você nasceu de novo. Você nasceu não da carne, mas nasceu do Espírito. Se você não entender isso, gente, tem uma história muito interessante. Um pastor amigo meu chamado Altini, ele é bem aleluiado, e ele conta que ele, crente novo, estava na igreja e o pastor pregou sobre ser transladado, passagem de Atos capítulo 8, o Filipe, o evangelista, ele é transladado por Deus, ele sai daqui, daqui a pouco ele está em outro lugar. É uma situação assim bem incomum na Bíblia, mas é Bíblia. E pastor pregou lá sobre ser transladado, muito interessante a história que ele conta. Ele muito novo na fé, tinha discutido com a esposa, tinha brigado com ela, ele sai de casa atrasado, tinha que sair de Santa Maria, é a cidade onde, vocês sabem, teve o incêndio da Boate Kiss, para Porto Alegre, coisa de umas 3 horas mais ou menos de ônibus. Ele estava atrasado, não ia dar tempo, estava no ônibus, e ali naquela hora ele falou o seguinte, não, Deus pode me transladar, me arrebatar daqui, me levar lá, porque a Bíblia diz isso. Gente, olha que cara doido. E ele foi no motorista e falou, me desce aqui, mas aqui não tem nada, não tem posto de gasolina. Não, eu vou descer aqui. Fez o motorista parar, ele parou e desceu no ônibus. E o ônibus foi embora, e ele saiu da estrada, entrou assim, ele conta que tinha um pouco de mato, e ali ele começou a clamar, Deus, eu tenho que chegar na hora, eu tenho um compromisso, eu vou perder minha promoção, eu preciso chegar em Porto Alegre, me translada, e disse que naquela hora, Satanás acusou ele, e falou, né? Para brigar com a tua mulher tá bom, para xingar ela tá bom, Deus não vai te ouvir. Ele disse que naquela hora ele dobrou o joelho e clamou o perdão de Deus no poder do sangue de Jesus. Ele é bem aleluiado, ele fala de um jeito para a gente, e ele falou assim, não, Jesus me perdoa, e começou a pular lá, e começou, gente, coisa de doido. Quando ele olha para a estrada, tem um carro parado. Ele fala, meu Deus, que vergonha,
O cara está olhando, vai achar que e o moço já estava na penumbra, o dia amanhecendo, o camarada chamando ele foi lá, o que é? O motorista perguntou, você está indo para onde? Eu estou indo para Porto Alegre, para Canoas, na verdade, que é do ladinho de Porto Alegre, coisa de uns 15 minutos. E ele fala assim, eu te levo lá. Você não quer carona? Ele, mas eu pedindo para ser arrebatado, já desci do ônibus, ele disse que parou na frente do carro, ficou pensando. Ele resolveu entrar no carro. Ele lembra só que o carro, ele falou assim, cara, um carro diferente, mas era um carro. Ele perguntou assim, quer ligar para sua esposa? Ele pensou, como é que ele sabe que eu sou casado? Deve ser aliança? Eu falei, não. Isso faz muito tempo, naquele tempo não tinha celular não, tá gente? Isso faz aí, bota uns 20 anos nessa história aí. Ele falou, você quer ligar para o seu trabalho? Eu disse, não. Que hora você tem que estar lá? Ele falou, tem que estar lá às 7 da manhã em Canoas. E aí o motorista falou assim, isso é impossível. E ele virou e falou o seguinte para aquele camarada motorista, pois saiba que para Deus nada é impossível. Isso é verdade. Então o carro pegou a estrada e foi embora. E foi embora, e foi embora, e foi embora. Ele disse que com 5 minutos ele começou a sentir um sono. Sabe aquela história de Gênesis, que Deus adormeceu Adão para tirar uma costela dele? Foi um sono profundo, né? Para arrancar, ele dormiu. Quando ele acordou, ele estava na porta do trabalho dele. E ele olhou para o relógio, não tinha tempo. Tinha uma estrada de 3 horas, você não consegue fazer em 1 hora. O cara bateu na perna dele e falou assim, vai que você não vai chegar atrasado. Ele pegou a bolsa dele, saiu do carro, deu 1, 2, 3 passos e falou, pô, tem que agradecer a ele. Quando ele virou para trás, cadê o carro? Você acha que Deus não visita a gente com anjo, gente? Visita. Por que que o milagre não acontece na vida do crente? Porque o crente não precisa de milagre. A hora que você estiver no deserto, a hora que teu casamento tiver sido tragado, a hora que teu filho tiver desviado, a hora que você resolver crer que essa palavra de autoridade é verdade, ela vai funcionar na sua vida. Milagre só acontece na vida de quem quer o milagre. Quem não quer milagre vai empurrar com a barriga. Quem não quer milagre vai tentar vencer com esforço próprio. Quem não quer milagre não precisa de Deus. Agora quem quer milagre concorda na terra, porque o céu se move. Amém, gente? O milagre, gente, não é para todo mundo. Por que que tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, ore e é curado? Por quê? Porque ele crê na palavra de Deus, não sou eu. Aliás, não há um profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Eu coleciono histórias, eu escrevo, eu anoto situações em que eu passo e que a pessoa me dá o testemunho. Mas muitas vezes dentro da igreja da gente, Marcos capítulo 6, e ali em Nazaré, Jesus não pôde fazer milagres. Por quê? Porque o povo não creu nele. Não é esse o filho de Maria, o filho de José? Os seus irmãos não estão conosco? Preconceito. A teologia produz preconceito. Crente, pastores, que dizem para a gente que a gente não pode viver em vitória, que a gente não pode andar nos nossos lugares altos, que a gente não pode vencer as trevas. Aí que a gente faz, se acomoda e diz, não é assim mesmo, pastor, a vida é assim mesmo, e eu não posso mudar, gente, se você não pode mudar, por que Jesus disse que você teria autoridade sobre todo o poder do mal, e nenhum dano atingiria você? Por quê? Jesus por acaso estava enganado, gente? Quando se fala de autoridade para fazer milagres, ele diz que a igreja tem a mesma autoridade do alto. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
Do mesmo jeitinho, eu vim para abrir a porta das prisões, libertar cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano do perdão. Do mesmo jeito que eu vim com essa agenda, agora está com vocês. Agora é vez de vocês. Se vocês entenderem isso, se vocês absorverem essa realidade, se você desconstruir toda a fortaleza de incredulidade que é na sua cabeça, eu quero só que você creia nisso aqui. Creia no que está escrito. Creia naquilo que Jesus disse. Como o Pai me enviou, agora é a vez de vocês, eu vos envio a vós. Autoridade para viver como Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. O que é a primeira coisa que as pessoas pensam? Vão fazer milagre. Não é isso, gente? Mas não é isso que Jesus está falando só. O que é viver como Jesus, gente? É viver debaixo da obediência do Pai. Eu e o Pai somos um, ele fala isso. Eu e o Pai somos um. Viver como Jesus é muito mais do que aparecer. Viver como Jesus é se humilhar. É aprender a voltar a outra face. É quando você for amaldiçoado, você não amaldiçoar, mas você abençoar. É você não responder o mal com o mal. Viver como Jesus não é você aparentar espiritualidade mística. Viver como Jesus é você ser o melhor empregado na sua empresa. Viver como Jesus é você ser o melhor filho que um pai pode ter. Viver como Jesus é ser o melhor marido que uma esposa pode ter e sonhar. Viver como Jesus é você viver e andar em santidade. Ele te deu autoridade para você viver aqui na terra do jeito que ele viveu. Então, antes de você pensar em fazer grandes coisas, faça as pequenas gentilezas. Você já experimentou obedecer quando o pai ou a mãe diz não? Ele não está sonegando a você uma possibilidade de prazer, ele está te protegendo. Quando a lei diz não ultrapasse, a lei está te protegendo de sofrer um acidente, de causar um acidente. A autoridade que Deus te deu foi para você viver como Ele. A autoridade que Deus te deu é uma autoridade que deve ser exercida com fé. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Olha essa palavra aqui, ó. O que ele falou? Ele disse, na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, tu lua, no vale de Ajalão. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. Autoridade é comandada. Autoridade, você lança ela profeticamente. Por que Josué alcançou vitória? Porque ele anunciou no mundo espiritual o que ia acontecer. Se você anunciar sobre a sua vida, se você anunciar sobre a sua vida romântica, sobre a sua vida afetiva, sobre a sua vida familiar, se você anunciar a respeito da sua vida financeira, se você anunciar a respeito da sua vida ministerial, se você anunciar a respeito da sua vida familiar, isso vai se cumprir. Isso não é para Josué. Quando o profeta profetiza sobre uma cidade, nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor.
Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais novo. A gente vai em Jericó hoje. Judeu não entra lá. Judeu não vai em Jericó. Jericó é Cisjordânia. É território da autoridade palestina. Judeu não coloca o pé lá em Jericó, é uma cidade maldita. Josué, como autoridade, ele diz: olha, aquele que começar a obra vai perder o filho primogênito. Aquele que terminar a obra vai perder o filho caçula. Passam-se 800 anos. A palavra liberada, ela se cumpre. A palavra de autoridade se cumpre. Josué, ele tinha recebido a autoridade de Moisés, e ele, com a sua autoridade, ele amaldiçoou uma cidade impenitente, que matava. O culto dos amorreus era muito triste. Envolvia sacrifício de crianças recém-nascidas. Era muito triste. Então ele destrói no mundo espiritual e fala: aquele que tentar reconstruir o mal vai perder o mais velho, e aquele que terminar vai perder o mais moço. 800 anos depois, 1 Reis 16, em seus dias Riel, o betelita, edificou a Jericó, era tempo de uma rainha muito ruim, chamada Jezabel. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando colocou suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Você tem autoridade para abençoar, mas se você quiser amaldiçoar, você vai amaldiçoar. Você tem autoridade para dizer que isso aqui é uma área de bênção que vai expandir. Se a igreja se reúne para abençoar a vida do pastor, se a igreja se reúne para abençoar a vida da liderança, essa liderança prospera. Você quer ver uma coisa aqui? Quantos aqui hoje oraram pela vida do pastor? Não precisa levantar a mão, não. Vai pegar mal. Você reclama do teu filho, não reclama? E quanto que você ora por ele? Quanto, gente? Você sabe o que é perder um filho? Sabe o que é isso? Sabe o que é ser um pai órfão de filho? O diabo, querido, ele não quer que teu filho tenha uma vida ruim. O diabo quer matar o teu filho. Ele é homicida desde o princípio. Se você gastar o mesmo tempo que você reclama dele em oração por ele, a vida dele vai mudar. Você tem autoridade sobre ele. Ainda que ele se revolte, ainda que ele se rebele, ainda que você tenha feito tudo errado, ainda que ele tenha feito tudo errado, você tem autoridade. E a avó tem autoridade dupla. Quem tem autoridade sobre o filho, sobre o neto. Se você escolher profetizar o bem, é isso que vai acontecer. Se você escolher usar a tua autoridade para profetizar o mal, é isso que vai acontecer. Isso aconteceu na vida de gente de Deus. Jacó diz o seguinte, em Gênesis 31, 32, com quem achares os teus ídolos, esse morrerá. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Fugindo de Labão, não era do Lobão, Lobão é gente boa. Fugindo de Labão, ela rouba os ídolos do pai, o pai vai reclamar. Olha o poder da autoridade do esposo. Maridos, presta atenção nas coisas que você fala. Você é sacerdote, querido. Aquele que roubou vai morrer. O pecado ficou secreto, ela escondeu, sentou em cima da trouxa de ídolos do pai. Ninguém viu. Ninguém viu. O mundo espiritual viu e obedeceu. 4 capítulos depois, assim morreu Raquel. Raquel morre em Belém. 4 capítulos depois, aquela palavra maldita de autoridade se cumpre. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes,
não só fareis o que foi feito à figueira, mas até esse monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim vos será feito. Você já viu um grão de mostarda? Quantos já viram um grão de mostarda? Aqui levanta a mão, já viram? É do tamaninho de uma cabeça de alfinete, bem pequenininho. Faz assim com a sua mão agora. Faz assim. Eu quero que você imagine aí que você tem um grão de mostarda na sua mão. Está aí. Essa fé que você tem é a fé que gera o poder para dar uma voz, para dizer à figueira, ergue-te e precipita-te no mar. Olha para a fé, que é o tamanho da fé. Não é a fé grande. Aqui não fala de tamanho de fé, fala de qualidade de fé. Basta você crer. Basta você crer. Basta você anunciar. Eu estava em casa na semana passada, a gente passando por uma situação difícil, eu e minha esposa, a gente acorda muito cedo para orar, e aí eu ia sair de casa, e eu não estava bem, e ela também não estava bem, e ela falou assim, será que vai dar? Eu falei, vamos concordar na terra. Eu quero dizer para você que eu mesmo, no meu coração, eu não estava com toda essa esperança não, mas resolvemos concordar na terra e pegar a minha semente com a dela e ligar na terra, pois eu saí de casa às 8 da manhã, quando foi 9 e pouco eu já estava voltando com a solução do problema, e era um problema impossível de eu resolver, impossível. Natália, minha filha, era pequenininha, hoje é uma moça, a Natália vai casar agora, mas era pequenininha, a gente viajando, fora do país, e Natália queria um vestido muito caro. Ela viu um vestido de uma princesa, dessas princesas dos desenhos animados, e eu não tinha a mínima condição de pagar, e vou falar a verdade para vocês, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não ia comprar, não ia gastar aquela grana naquele vestido, era um absurdo. E a Natália falou, pai, eu queria tanto aquele vestido. Eu falei, filha, papai não tem dinheiro. Ela falou, pai, eu sei que você não tem dinheiro, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Eu não quero o que é teu, quero que Ele me dê. Ora por mim, pai. Sabe a oração da má vontade? Eu falei, Senhor, para que a tua filha creia no Senhor. Não escrevi a Bíblia, gente, quem escreveu foi Deus. Para que a tua filha creia no Senhor. Em nome de Jesus nós concordamos que ela vai comprar esse vestido. E chegamos e entramos lá num parque de diversões. E eu entrei, eu tinha ganhado o ingresso, inclusive, para entrar. Não tinha dinheiro nem para comprar a entrada. E aí quando nós chegamos no parque, uma pessoa, uma moça, ouviu a gente falando, um rapaz ouviu a gente falando português. Aí ele falou, você é brasileiro? Eu falei, sou. Responde um questionário aqui. Eu falei, não vou responder não, vou viajar daqui a pouco. Se você responder, eu te dou $75 para você gastar, mas tem que ser em coisa dentro do parque. Quando a Natália falou, me cutucou, falou, tá vendo, pai? E era o preço do vestido que ela queria, lógico, que ela foi se vestir de Cinderela. E eu fiquei de pateta respondendo o questionário. Essa fé, ela funciona independentemente de idade. Ela funciona independentemente da quantidade de tempo que a pessoa tem. Aliás, é muito mais fácil um novo convertido receber milagre do que o velho. O velho já não acredita mais. O velho já está contaminado, o velho está fugindo do gigante. Davi, ele tem uma história, pois, muito interessante. Autoridade para profetizar a vitória. Disse, pois, o filisteu, olha como é que o inimigo fala, esse endemoniado filisteu aqui, Golias, ele vai bater boca com Davi. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? O filisteu pelos seus deuses o amaldiçoou. Ou seja, o filisteu
Ele apelou para o mundo espiritual maligno. Amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome dos seus exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Presta atenção no que ele fala. Olha a autoridade desse menino. Estava todo mundo com medo. Os exércitos de Israel, quando Golias afrontava e fixava a afronta, eles fugiam. Olha o que esse menino de 14 anos fala para o gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Primeira coisa que ele faz, Davi não sabe brincar não, gente. Davi não sabe brincar. Ele entra de sola. Tu vem com espadas e lanças e escudos, mas eu estou apelando aqui no nome do Senhor dos exércitos. Aqui você afrontou. Ele apelou para Deus. Ele não foi para a primeira instância, ele não foi para a segunda instância, ele foi para o superior tribunal de cara e falou: eu estou apelando direto aqui. Só que ele comunica o que vai acontecer. Davi não tem espada, como é que ele vai arrancar a cabeça do gigante? Está com 5 pedras no alforje, uma tiradeira, mas ele fala: hoje, ele comunica no mundo espiritual: hoje vou arrancar a tua cabeça. Olha o que acontece. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou a cabeça. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo, e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a vitória dele. O que era a vitória dele? Autoridade, querido, é um presente que Deus te deu. Deus não te deu autoridade para você fazer o mal. Deus não te deu autoridade para você ficar sentado na cadeira. Deus não te deu autoridade para você ser mais um membro de igreja. Pega essa palavra de hoje, de fundamento de autoridade, e leva ela no teu coração. Já eu vou falar um pouquinho sobre abuso de autoridade. E como é que, se você não usar a autoridade, você acaba abusando dessa autoridade e ferindo as pessoas. A autoridade, gente, Deus te deu para você aniquilar cativeiros. A autoridade Deus te deu para que você exercesse a autoridade do alto. A autoridade Deus te deu para você vencer na terra. A autoridade Deus te deu para você realizar um milagre dentro da sua casa. O fundamento da autoridade foi que ela foi dada no Éden. Ela foi perdida no Éden, mas foi resgatada na cruz. E Deus pegou essa autoridade e deu para mim e deu para você. Tudo aquilo que você concordar na terra vai afetar o mundo espiritual, vai conspirar em teu favor. Tudo aquilo que você anunciar na terra, isso vai funcionar como autoridade sobre as trevas. Daqui a pouquinho, já está na hora, pastor, da gente encerrar? Já está na hora? Nós vamos encerrar, eu vou orar por você agora. Só que, daqui a pouquinho, depois do lanche que a gente vai ter aqui, da janta que a gente vai ter aqui, eu vou aprofundar nesse assunto. E você vai entender que existe um chamado de Deus para um exercício de autoridade, que você não pode desprezar, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé. Fique em pé. Eu queria que você fechasse agora os teus olhos. E você veio aqui para receber de Deus uma palavra de desafio. Não deixe o teu coração esfriar diante da verdade de Deus. Não deixe o teu coração ignorar
Não deixe o inimigo roubar de você algo que pode mudar a tua vida para sempre. Não deixe que as derrotas do passado, a tua história ferida, impeça você de crer que existe autoridade sobre a sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Você que em algum momento da história foi desautorizado. Você que em algum momento da tua história, você mesmo teve autoridade usurpada. Você que em algum momento da sua caminhada cristã tropeçou, se enganou e acabou se esquecendo de quem você é no reino. Você que teve a sua identidade saqueada. Você que não sabe mais quem você é, mas que hoje quer receber o revestimento da autoridade que Jesus conquistou na cruz. Você que quer receber de Deus o revestimento desse poder que emana do alto. Eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vai te atingir. Não há uma retaliação que possa te atingir se você anda debaixo dessa autoridade. Querido, se Deus falou com você, se Deus tocou no teu coração, se o Espírito de Deus te convenceu do pecado, de você não exercer isso dentro da sua própria vida, eu vou orar por você. Se você quer receber de volta a autoridade que você perdeu, eu vou orar por você. Se você quer receber uma autoridade que você nunca teve e nem imaginou que teve, eu vou orar por você. O Ministério de Louvor vai trazer uma canção. Eu vou convidar todos vocês que venham aqui à frente. Nós vamos orar por você. Enquanto nós louvamos, você sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar por você. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Você vai liberar uma palavra agora no mundo espiritual. Você vai anunciar uma mudança de rumo na tua vida. Você vai retirar as palavras malditas que saíram da sua boca. Você vai desautorizar as palavras malditas que foram lançadas sobre a sua vida e se cumpriram. Eis aí, vos dou autoridade. Recebe autoridade, querido. Recebe autoridade em nome de Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu preciso que você fale isso. Abra sua boca. Abra sua boca e fale com fé, ore com fé. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus de Nazaré, o meu Rei, a quem eu sirvo, eu peço perdão por ignorar os princípios de autoridade que o teu Filho resgatou na cruz do Calvário. Eu peço perdão por esquecer dos sonhos de Deus para minha vida. Mas hoje, em nome de Jesus, eu recebo de volta a autoridade que vem do trono de Deus, e sobre a minha cabeça eu recebo a mesma unção que havia sobre Jesus de Nazaré, porque assim como o Pai o enviou, eu também sou enviado para curar enfermos, para destruir cativeiros, para soltar os presos, para expulsar demônios. Em nome de Jesus, eu desautorizo
toda palavra maldita lançada sobre a minha vida, toda palavra de derrota, de fracasso, toda palavra que me levou à bancarrota, toda palavra que destruiu meu casamento, em nome de Jesus, eu retiro da minha vida e anuncio no mundo espiritual que eu concordo aqui na terra que a bênção do Senhor me perseguirá, que a mão do Senhor estará sobre mim, que o vento do Espírito Santo encherá a minha vida e o Senhor me levará aos lugares de fartura. Em nome de Jesus, eu retiro toda palavra de maldição que eu lancei contra a minha vida, contra a minha história, contra a minha descendência, contra a minha casa. Em nome de Jesus, eu peço perdão e eu anuncio a bênção do Senhor sobre as minhas mãos. Levante suas mãos. Nas minhas mãos. Diga: nas minhas mãos a autoridade do alto para eu impor a mão sobre os enfermos. As minhas mãos recebem autoridade para eu abençoar. As minhas mãos são as mãos do Senhor. Eu imporei as minhas mãos sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, e a crise não me atingirá. Eu, em nome de Jesus, levanto as minhas mãos, lavadas no sangue do Cordeiro. As minhas mãos estão santas, porque estão purificadas no sangue da cruz. E eu dou uma ordem no mundo espiritual: Satanás, em nome de Jesus, saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha história, saia do meu futuro. Eu te desautorizo, eu desarmo e desativo todas as armas do inferno contra a minha vida e estabeleço um lugar de paz, um lugar de bênção e uma história de vitória na minha vida. Eu profetizo que os meus olhos verão, diga: os meus olhos verão a bondade do Senhor se cumprindo na minha história. Diga: eu concordo, eu ligo aqui na terra, em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém e amém, porque o Senhor é bom. Amém. Aleluia.